Bom dia, aqui é o Edmar. Estou aqui de novo nessa semana para falar com vocês sobre astrologia. Essa semana final do mês de janeiro, que tem aí uma ênfase bem grande e bem forte, né, nos signos fixos. Eu expliquei para vocês sobre a importância dos signos fixos, né? Leão, Touro, Escorpião e Aquário. Eu expliquei para vocês que esses signos eles estão envolvidos ali com a vontade, o aspecto da vontade, né, por eles serem responsáveis por finalizar os processos, né, principalmente os processos que os signos cardinais começaram, que são os signos com iniciativa. E essa semana a gente tem uma ênfase nos signos fixos, né, uma ênfase que vai durar o ano inteiro, porque dois dos signos fixos estão muito fortes, né, que é Touro e Aquário. Então, toda vez que um planeta passa por Escorpião e passa por Leão, é formado uma quadratura e uma oposição importante. Então, essa semana a gente vai ter uma lua cheia, em Leão, né, que vai ficar bem importante, porque a Lua vai fazer oposição com o Sol, né? Toda lua cheia é uma oposição de Sol e Lua, mas, consequentemente, vai fazer uma quadratura ali para Marte e Urano em Touro, né? É lógico que isso tem muito a ver com aquela questão daquela diferença entre teimosia e persistência, né? A gente está sendo convidado a entender isso de uma forma uma forma que a gente possa usar isso de uma forma mais positiva, né? Que a gente possa usar a persistência, né? E a forma com que os acontecimentos, né, se sucedem, elas meio que nos indicam que muitas vezes somos obrigados, né, a nos adaptar às situações, e essa adaptação, se a gente cria uma resistência para essa adaptação, isso, né, vai ser enxergado pelo meio como teimosia. Então, essa lua cheia em Leão, ela vai falar muito sobre autoestima, sobre estar alinhado e perceber sua própria criatividade. Ela vai falar muito sobre o nosso poder pessoal, mas ela, né, como eu falei também bastante em outros vídeos, o eixo, né, Aquário e Leão, tendo em vista que a nova era é uma era aquariana, né, e fala, né, da nossa criatividade, que é dedicada a um grupo, né, e muitas vezes o Aquário não identifica a sua criatividade, né, a sua inteligência, a sua própria personalidade, mas ele tem uma identificação com o grupo, né? Então, se, por exemplo, um grupo que gosta de falar sobre cultura pop, né, muitas vezes ele pode fazer comentários, né, e ter uma ideia sobre a cultura pop, mas dificilmente essa visão aquariana vai identificar esse pensamento e essa crítica somente sobre a sua personalidade. Ela sempre vai derivar essa crítica e esse comentário relativo ao grupo, que é esse grupo, né, a qual ela faz parte. Enquanto o Leão, né, tem, né, uma convicção, né, de que aquele comentário provém da sua própria criatividade e da sua percepção. São dois polos de uma mesma capacidade, né, dois polos dessa criatividade, né, e eu venho explicando para vocês que a melhor forma de
de resolver uma oposição é, né, ali o caminho do meio, né? Então eu expliquei para vocês que a melhor forma, né, de o leonino participar disso é ele se colocando não como o protagonista, né, e o único merecedor ali do resultado daquela criação, mas se colocando como um ser participativo, né, participativo do processo de evolução. De uma certa forma, ele é o exemplo, né, a ser seguido no sentido de que ele olha e ele dá vazão, né, para o seu próprio poder criativo. Aquário, ao mesmo tempo que vai ter essa visão própria, né, pessoal, né, das situações, sempre vai tentar colocar suas ideias de uma forma pessoal. Isso tem sua importância porque isso, na verdade, divide o conhecimento, né? O conhecimento não é só de um ou de outro, mas faz parte e ele pode ser compartilhado por todos, né? Mas é lógico que aquela luz interior, né, e o princípio da criatividade demonstrado por Leão, ele pode ser muito aplicado e pode otimizar o processo aquariano. Infelizmente, a gente percebe na população, e principalmente no momento desse, como um momento de crise, é que as pessoas, muitas vezes, elas não demonstram o lado mais positivo, né, dos arquétipos. Elas, no desespero, elas acabam demonstrando o lado mais negativo, o lado de sombra de cada arquétipo. Então, nesse momento, né, de lua cheia, que vai acontecer na quinta-feira, a gente pode ter ali a gente pode ver muita gente tentando se sobressair, né, sobre os outros, tentando fazer marketing, né, pessoal, né, e ganhar pontos sobre o trabalho das outras pessoas, sobre o trabalho dos grupos, né? A gente pensa em grupo, mas quando a gente pensa em grupo, né, a maioria das pessoas pensa no seu time de futebol, no seu, na sua igreja, no seu clube de esportes, né? Mas a gente não pode esquecer que, em última instância, fazemos parte de um grupo chamado Humanidade, né? E esse grupo, ele é o que, na minha visão, né, é o que realmente deve ser alimentado. Quanto menor, né, quanto a sua visão fica mais fechada em relação ao grupo, mais escassa é né, a sua expressão. Então, que você vai acabar tendo ali como ferramentas, né, e como plano de expressão só as qualidades daquele grupo, né? Então, é por isso que muitas vezes aqui eu falei como é ruim o pensamento partidário, como é ruim o pensamento o meu time é melhor e o seu é pior, né? Isso não quer dizer que eu não torça para um time de futebol, que eu não tenha uma preferência em determinado esporte, que eu não tenha conexões com grupos, né, das quais eu gosto ou faço parte. Não, eu só quero dizer que essas conexões são por semelhança de pensamento, por semelhança de gosto, né? Mas isso não quer dizer que eu tente diminuir o grupo, né, que está ali no lado oposto. Pelo menos eu tento agir dessa forma. Não sei se eu consigo em todas as vezes, mas eu tento. E o que eu trago esse assunto, né? Porque essa lua cheia vai tratar, né,
de uma coisa que a gente está vivendo, né, e tá bem difícil, né, de olhar as pessoas e ver como elas agem de uma forma pouco, eu não vou nem dizer pouco evoluída, né, porque quando a gente pensa em evoluída, né, alguém vai logo pensar num ser iluminado, né, num avatar, não, acho que não é nem isso, né, a gente não consegue ser, às vezes, muitas vezes a gente não consegue ser humano no básico, né, porque humano, né, a palavra humano, homem, né, ela tem como base, né, a, a palavra men, né, men, mas men também vem de uma palavra do sânscrito que é manu. E manu, manu significa aquele que pensa, né? E muitas vezes eu vejo que as pessoas não pensam, né? Um exemplo que eu trouxe hoje aqui para mostrar para vocês é a questão política, né? A gente tem, primeiro eu vou falar do Brasil, depois eu vou falar dos Estados Unidos. No Brasil a gente tem aí essa polarização política, né? E as pessoas, elas são muito preconceituosas, né, em várias exposições ou vários assuntos, principalmente quando entra num nível de discussão. Eu falei para vocês semana passada que eu sou contra o Jair Bolsonaro, acho que várias atitudes dele nos colocaram nessa situação, e principalmente, né, acho que tá mais em voga hoje é a questão, né, ali do tratamento precoce, né? A gente poderia falar aqui da falta de desorganização e de responsabilidade social, né? Por exemplo, em não prover o recurso, né, do oxigênio, né, lá para Manaus. Mas esse governo é tão incompetente que eu não vou perder muito tempo com isso. Eu queria deixar mais uma mensagem de como é importante a gente parar para pesquisar, né? Parar para olhar várias, várias linhas de pensamento para poder tomar as nossas próprias conclusões, né? Então, no passado, o pessoal do Jair Bolsonaro começou a implantar a ideia, né, da cloroquina, implantar a ideia de que a Covid-19 era uma gripezinha, né, e se eu tomar a, a cloroquina, né, e ivermectina, né, eu não vou ter essa doença. Mas acontece que, durante todo esse período, né, a medicina ela veio tentando encontrar formas, né, de fazer os doentes não precisarem ser internados e serem entubados. E no Brasil, né, um grupo de médicos, né, eles desenvolveram um tratamento precoce, né, mas não um tratamento preventivo, não um tratamento que você toma para não ter Covid. É um tratamento precoce. Quando você chega no hospital, ali no início da infecção, né, existe um tratamento, um protocolo, né, de alguns medicamentos a serem tomados para evitar que você fique internado. Então, você toma azitromicina para não ter uma pneumonia bacteriana, você toma cloroquina e corticoide para não ter a tempestade inflamatória, né? Então, é uma série né, um protocolo de tratamento precoce caso você já esteja infectado, esteja ali nos primeiros dias de infecção. Mas o governo, essa informação, do jeito que eu estou passando para vocês, ela é tão pouco informada, né, que tão pouco passada, né, e distribuída para a população, que se você pergunta para alguém e você falar de cloroquina, a pessoa vai você acha que eu devo tomar cloroquina? Será que eu não pego?
será que vai me proteger de ter Covid? Proteger só a vitamina D, né? Proteger só a vitamina D. Também é outra informação que a população não recebe. Mas a minha preocupação, né, e o motivo de eu trazer esse assunto para vocês é que exatamente isso, né? O governo tenta fazer um marketing em cima do remédio, em cima da informação, né, para, né, que a maioria da população olhe para o Jair Bolsonaro e veja ele como o salvador da pátria. Então, eu tomei cloroquina e eu não tive nenhuma infecção. Então, eu fiz determinado procedimento e não tive infecção. E esse que é o grande problema, né? O uso da informação para o marketing pessoal, para se dar bem, para ter um reconhecimento que ele mesmo não merece, né? E isso realmente é um crime lesa humanidade, porque eu vi uma discussão essa semana no My News, que é um site, né, jornalístico. Então tinha ali a Janaína Pascoal, né, que já foi seguidora aí do Bolsonaro, e 3 outros jornalistas, né, e eles falando sobre, tentando falar mal da cloroquina, falar mal do remédio, e demorou para a Janaína Pascoal fazer eles entenderem, né, que o tratamento precoce não é o tratamento de prevenção, mas o tratamento ali que você vai fazer no começo da infecção, com 1 ou 2 dias ali de infecção, que também vai contra, né, a orientação da OMS no começo da pandemia, que era para você ficar em casa, né, até você ficar ruim, né? Hoje a gente já tem um outro procedimento. Ó. Começou a ter sintomas, né? Começou a sentir perda olfativa, perda de gustativa, procura o médico. Então, demorou para ela entender, fazer entender aqueles 3 jornalistas ali renomados, entender que tratamento precoce não tinha nada a ver com um tratamento preventivo, de tomar medicamentos para não ter a Covid. Mas isso que me surpreende mais, porque às vezes as pessoas elas não perdem tempo para criticar, mas elas, ao invés de buscar informação, que na verdade um jornalista, uma pessoa que vai transmitir informação é a pessoa que mais deve se preocupar em estudar os assuntos antes, né, de dividir os assuntos, né? Dividir o que ele pensa, né? Ele precisa ser ele é um formador de opinião, então ele precisa se preocupar, né, em formar uma opinião razoável para transmitir. Infelizmente, a gente vive nessa sociedade, né, onde as pessoas cada vez mais demonstram as suas sombras, né, de todos os arquétipos possíveis, né, e esquecem, né, os valores mais positivos, mais altruístas, né? Então, essa lua cheia, né, essa lua cheia em Leão, a gente pode ver muito disso. A gente está vendo isso em toda a pandemia, todo esse período de pandemia, a gente está vendo isso. Pessoas tentando criar um marketing em cima das coisas, tentando ganhar credibilidade, ganhar notoriedade em cima de assuntos que, na verdade, deveriam ser tratados de uma forma muito mais altruísta, muito mais pensando no bem de todos, né, do que pensando no bem individual de cada um. Então, o signo de Leão, né, poderia ajudar muito esse arquétipo de Leão poderia ajudar muito se as pessoas realmente fossem líderes, né, aquele líder que pega a mão na massa, tem que desbravar essa floresta aqui, então o líder é aquele que pega a ferramenta e vai na frente mostrando um exemplo,
né? Não aquele que tenta ganhar notoriedade sobre coisas que ele mesmo não sabe como funciona, né? Então, a gente precisa ficar bem atento, né, a essas tentativas, e eu estou falando do Bolsonaro, mas os governadores também têm as mesmas atitudes, principalmente o João Dória, né? O João Dória tem assim, tem que reconhecer, né, a insistência dele, né, para buscar a vacina chinesa, mas ele também usa isso, né, dia após dia, né, como um marketing pessoal, porque ele, né, está já pensando na eleição em 2022. Então, na contabilidade dos pontos, né, eu não sei se o Dória está muito longe do Bolsonaro. Para mim, não vejo tanta diferença assim. E eu falei também que ia falar dos Estados Unidos, né? Eu vou mostrar um mapa da posse do Biden aqui, só para... Então, esse é o mapa da posse do Biden, né? Queria mostrar para vocês, tem muito astrólogo falando sobre esse mapa, então queria também dar minha opinião sobre o assunto, né? Então, vocês podem ver que no ascendente, né, a gente tem os 4 pontos principais do mapa astral, né, que são os 4 quadrantes, né? O ascendente, né, o fundo do céu, que está a 90 graus, que fala sobre nosso lado mais emocional, nos dá a nossa herança emocional. Então, assim, na maioria das vezes está ligado com nossa mãe, mas essa relação pode se inverter. Tem o descendente, que é o outro, né? A nossa alma, né? A gente também pode correlacionar isso com aquele princípio da psicologia, o ânima e ânimos, né? Se eu estou falando de um homem, o ânimos é a personalidade, é o que eu mostro para fora, portanto, o ânima é o meu lado feminino, né? Que está voltado para dentro, então isso é expressado pelo outro, né? Pelo parceiro ou pelo sócio, né? E, então, fora da casa 7, que é o descendente. E a casa 10, que é a nossa herança moral, né? E muitas vezes está conectado com o pai, mas, como eu disse também, essa relação também pode se inverter. Ou, em muitos casos, né? Como a gente tem muitos casos da mãe tomando conta da família, a mãe pode representar os dois princípios aí, a herança emocional e a herança moral, ou vice-versa, né? Se acontecer com o pai. Então, esse meio do céu, ele fala sobre a nossa aspiração de vida, onde a gente quer chegar, né? O que a gente deseja ser, né? Enquanto o sol fala da nossa consciência, daquilo que a gente é, né, desde o nascimento, o ascendente fala da personalidade que a gente está construindo, né, na vida, e desenvolvendo na vida, né? E portanto é assim a forma com que as pessoas a máscara que as pessoas nos enxergam, né? Assim a visão que as pessoas têm da gente. O meio do céu é aquele ponto onde aquele cume, né? Porque se o ascendente, se o Sol está nascendo, olhando graficamente, né? Esse mapa é a posição da Terra em relação ao Sol. Então, se o Sol está nascendo aqui no ascendente, né? Ele tem todo esse céu visível, né? Essa parte superior representa o céu visível e essa parte inferior o céu invisível, né? Então, o meio do céu representa exatamente aquilo que está sobre no topo do céu na hora que a gente nasce. Então, aqui no meio do céu, eu tenho um Capricórnio, né? E eu tenho
um Plutão aqui em conjunção com o meio do céu. Então, mas eu também tenho Sol, Júpiter, Saturno e Mercúrio em Aquário, né? Muito se tem falado, né, exatamente por esse Plutão aqui no meio do céu, que como esse mapa é o mapa do governo do Biden, né, que talvez ele não consiga terminar o mandato, né, que possa falecer, o que possa haver guerras e conflitos, né? Isso também é reforçado aqui por esse Marte, Lilith e Urano aqui perto do ascendente. Então, isso é o que o pessoal tem mais falado, né? Que esse grande peso reformador que está ligado com esse mapa, e assim, na minha visão, eu acho que pelo pouco que eu vi do discurso dele, das ações que ele já tomou, já voltou para o MS, já voltou para o Acordo do Clima. No mesmo dia, né, que ele estava ali tomando a posse, ele já anunciou, antes de tomar posse, eu tento, né, eu tenho esperança, eu procuro pensar que esse mapa está mais relacionado com essa reforma, né, sim, essa reforma da política, essa reforma do jeito que esse Plutão, ele está aqui no meio do céu, mas ele está muito próximo do ponto da grande conjunção ali de 2020, né, que estava aqui juntos, não em ângulo exato, né, mas estava Saturno, Júpiter, né, e aí quando começou a pandemia em março, Marte também, estava todo mundo aqui no mesmo ponto. E o Plutão não saiu muito como a velocidade dele é muito pequena, ele não saiu muito longe, não está muito longe daquele ponto onde aconteceu a grande conjunção. Então, se ali eu falava de uma reforma das estruturas, né, e de uma necessidade dessa reforma, desse poder muito totalitário, né, na mão de poucos, né, pelo menos eu acho que isso tem a ver com essa aptidão, né, essa vocação de reforma, né, de transformação que esse governo pode ter. Até porque todos esses planetas, né, Sol, Júpiter, Saturno e Mercúrio estão em Aquário aqui também no meio do céu, né, na casa 10. Então, eu acho que isso tem a ver com essa mudança de visão de uma política, né, opressora e fortificada pelas estruturas para uma sociedade mais igualitária, humanitária, né, e que visa aí o bem de todos. E eu trouxe aqui um Twitter do Biden, que ele fala uma coisa bastante interessante, né? Então, ele fala: o trabalho dos próximos 4 anos deve ser a restauração da democracia e o restabelecimento do respeito e das ordens das leis, né? E a renovação dos políticos, né, devem resolver problemas e não ficarem alimentando, inflamando o ódio e o caos. Então, para mim, é bem significativo essa frase. Ela está falando muito aqui desse mapa astral da posse, né? Então, na minha visão, é uma maturidade, porque é exatamente isso que mostra o signo de Capricórnio, maturidade, né? E eu
enxergando meu lugar na sociedade e tentando fazer o meu melhor, né, e entregar o meu melhor. Quando eu passo desse Capricórnio para o Aquário, né, eu agora enxergando que essa responsabilidade social ela tem que ser aplicada na sociedade, né, para beneficiar a todos, não só a mim. Era isso que eu queria mostrar para vocês em relação aos Estados Unidos, né? Então, eu rezo e espero, né, que assim como a gente tinha falado semana passada que podia acontecer conflitos ali, e aí houve muita organização, muita proteção do momento ali, e as pessoas tiveram bastante segurança, né, para poder participar da posse, e isso conteve, né, os vários grupos armados dentro dos Estados Unidos que já tinham deixado ali, através das suas comunicações, uma ideia de que podiam agir, né, mas houve uma organização muito grande ali e a posse pôde acontecer de uma forma mais política, né, e trazendo valores positivos, né, tanto no sentido da integração, né, entre as raças, né, como o próprio discurso do Biden, né, falando também sobre responsabilidade social e responsabilidade, né, do país, né, dos Estados Unidos como exemplo para o mundo. A única coisa que eu tenho a comentar sobre isso, né, é que eu gostaria que no Brasil tivesse uma vibe parecida, que a gente tivesse realmente participando do processo, né, de uma forma mais alinhada com o futuro e não retrógrada como o nosso governo é. O nosso governo trata os assuntos e a população. Mas a gente isso só reforça a nossa importância, né? A importância de a gente estar atento, né? E estar observando o que está acontecendo para não fortificar, né? Não dar força para atitudes retrógradas e antiquadas, né? Como sempre esse governo tenta colocar a ideia de que pode a qualquer momento, né, criar uma ditadura, né, e o exército tomar o poder, né. Isso é importante que a gente esteja atento, porque é a nossa, se realmente isso acontecer, e eu vejo que quanto mais o governo fica acuado, mais ele fica, né, ali como um animal ferido e pode reagir com atitudes, não atitudes de conciliação, mas realmente atitudes, né, de querer tomar o poder à força, né. Eu acho que a sociedade está acordando, né. Eu gostaria que acordasse muito mais. Eu gostaria que realmente as pessoas tivessem ali, gastasse um pouco de tempo, né, por exemplo, para entender o que é tratamento precoce, para não ficar dando força para o governo quando ele fala coisas que só tentam buscar o seu marketing, né? Eu gostaria que as pessoas, elas, por exemplo, a Anvisa, né? A Anvisa, eu assisti entrevistas onde o pessoal falou que a Anvisa, que aqueles senhores, né, antiquados ali da Anvisa, que, por exemplo, até hoje não aprovaram o tratamento de ozônio, aqueles homens ali, eles só aprovaram a vacina porque eles não queriam que alguém falasse que algum medicamento podia ajudar, né, ali no tratamento da Covid. Então, não, a vacina tudo bem, vou provar, mas
não existe tratamento precoce, tratamento para a Covid-19. Então, são pensamentos, né, e atitudes retrógradas em toda parte, né? E a gente tem que ficar atento no sentido de não colaborar, né? Não colaborar com esses pensamentos. Né? Pelo menos isso, né? Não colaborar com esse tipo de reação, atitude reacionária. Mas acho que é isso. Agora eu vou falar do movimento dos astros. Então, esse é o dia 24, dia de hoje. A gente tem aqui uma lua em Gêmeos, fazendo bons aspectos para os planetas que estão em Aquário. Então, é um dia bastante com bastante ênfase aí no diálogo, né, na conversa. E a gente tem Marte, que já fez a conjunção aqui com o Urano exato, mas ele ainda está muito próximo, né? Ele vai começar a se distanciar um pouco do Urano, mas ele ainda vai fazer quadraturas, né, para Júpiter e Saturno, né? E para Mercúrio, né, mais no começo de fevereiro. Aí a gente tem aqui, na terça-feira, a Lua entrando em Câncer. Nesse mapa não mostra, mas a Lua passando por Câncer, ela vai fazer, na terça-feira, uma oposição para Vênus, que está em Capricórnio. E a gente pode se sentir com os nossos desejos, né, as nossas vontades um pouco tolhidas, né, um pouco principalmente por Capricórnio ser um signo bem mais frio do que Câncer, né? Então, a Lua passando por Câncer, vai existir uma necessidade emocional, uma carência emocional, né? Ou com essa oposição com Vênus, a gente vai meio que sentir a frieza do momento, né? E depois essa Lua, infelizmente eu salvei um mapa que não mostra isso, mas essa Lua vai fazer oposição no final do dia, vai fazer oposição para o Plutão, que está aqui em Capricórnio. Então, também é como se fosse uma tomada de consciência da frieza do momento, né? A gente sentisse o peso dessa frieza. Essa Vênus vai fazer no final da semana, vai fazer uma conjunção exata para esse Plutão, e essa conjunção também vai nos deixar. Essa conjunção ela é complicada para as pessoas que tiverem abertas, né, que tiverem com disposição, ela pode demonstrar o renascimento das nossas emoções, né? O renascimento dos nossos amores, né? Das exatamente dessa nossa capacidade de amar. Mas para as pessoas que já tiverem ali com peso, né, negativo das emoções, talvez com um pensamento mais depressivo, um pensamento mais negativo, essa conjunção pode ter o efeito contrário, né? A pessoa realmente pode ser que o coração frio seja aquecido, né? Mas também pode ser que esse coração frio fique mais frio ainda, entendeu? Então, ficar atento a isso, terça e quarta-feira, né? Acho que a semana inteira, porque a Vênus vai passar aqui sobre esse Plutão, você pode considerar isso pela semana inteira, né? Principalmente entre quarta e quinta-feira. Terça, quarta e quinta-feira.
E no final, no domingo, essa Vênus entra em Aquário, né? Então, ela sai desse pensamento mais pragmático e realista, extremamente realista de Capricórnio, e vai para Aquário, né, onde ela vai ajudar, né, a formar aquele estélio, né, a reunião de planetas em Aquário, no começo de fevereiro. Né? Então, ela sai de um pragmatismo aqui para uma visão mais futurista da vida, né? Uma futurista, e como o Aquário está relacionado com compartilhamento, também, e amor tem tudo a ver com compartilhamento, né? Embora o signo de Aquário seja um signo regido por Saturno e tenha uma racionalidade muito forte, né? Então essa ideia do romantismo não esteja tão forte, né, em Aquário, mas aquilo que o amor mais tem de talvez de bonito ali, que é o compartilhamento, né? Aquário tem de sobra. Então e também outras ideias, né? A ideia do, por exemplo, quando começou ali, teve um stellium em Aquário em 62, onde os hippies ali, né? Tinha até a música, né? Da Era de Aquário, né? Existia, tinha os hippies, tinha a questão do amor livre, né? E tudo mais, então se vinculava o amor livre a Aquário, né? Pode ser até que o aquariano tenha algum sentido de liberdade e esse processo lá de 1962 tenha, assim como outros movimentos, né, de libertação social, tem ali um componente, né, na questão do amor livre. Só que eu expliquei para vocês que Aquário é um signo fixo. Então, Aquário sendo um signo fixo, ele muito provavelmente ele não vai. Quando ele gosta de uma pessoa e é muito mais difícil de trair, entendeu? Todos os signos fixos são assim, né? Touro, Leão, Escorpião e Aquário, eles são signos fixos. Então, quando eles têm um relacionamento, eles também têm uma tendência a se fixar numa única pessoa. Porque essa ideia do amor livre, ela pode até surgir, né? Mas ela fica só como ideia, né? Porque na prática não é assim que funciona. Então, como eu falei para vocês, essa Vênus ela vai entrar em Aquário de domingo e segunda-feira da semana que vem. Mas essa semana essa Vênus está passando aqui em cima desse Plutão, né? Então, ela pode reaquecer os corações aí, né? E reacender relacionamentos e tudo mais. Vai depender muito da disponibilidade. Né? Também nunca esquecendo, né, que Capricórnio é um signo regido por Saturno, então ele também não é um signo caloroso, né? Ele é um signo mais pragmático. Né? Aí está aparecendo no dia 27, né? A quarta-feira, está aparecendo a posição aqui, ó, da Lua com Plutão também, e a Vênus aqui muito próximo de Plutão, então é isso que eu falei para vocês. Esses primeiros dias aqui, a Lua passando por Câncer, então muita carência emocional, necessidade de relacionamento, mas tem essa Vênus, esse Plutão aqui oposto, né? Então é aquela questão, se a gente consegue chegar no caminho do meio, a gente consegue receber, né, o aconchego que é essa Lua em Câncer, com responsabilidade, que é essa Vênus e esse Plutão está pedindo. Né? Mas isso a gente precisa fazer
A gente precisa, para se conciliar fora, a gente tem que se conciliar dentro também, né? A gente tem que entender essas energias e entender isso, como isso funciona dentro da gente. Amanhã, né, na segunda-feira, o Sol faz uma conjunção exata com Saturno, que também é uma visão bem prática, né? Eles estão em Aquário, né? Bem prática, né? E real da vida, né? Não chega a ser tão restritiva, né? Pelo fato ali de Saturno, mas dá uma visão bem prática e a gente pode usar isso para nos planejar para o futuro, né? Principalmente por ele estar fazendo essa conjunção em Aquário. Aí eu tenho o dia 28, né, que é a quinta-feira, onde eu tenho essa lua cheia que eu expliquei para vocês, a lua aqui em Leão, no grau 9 de Leão, o Sol no grau 9 de Aquário, praticamente conjunção com Júpiter, então, e ambos fazendo quadratura aqui para Marte e Urano, né? Então, tudo isso que eu falei para vocês sobre exposição, né? É um ótimo momento para a gente ter uma autoestima, receber o reconhecimento do nosso trabalho, mas a gente não pode também se perder só, né, no reconhecimento, na autoestima. A gente tem que pegar isso e usar a favor do grupo, a favor do outro, né? Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue realizar grandes feitos. Não esquecendo que eu tenho essas quadraturas aí com Marte e Urano em Touro, né? Que também vão falar sobre estética e aparência e beleza e tudo mais, né? Você pode esquecer que Touro é um signo regido por Vênus, né? Então, será que a estética dos meus atos, né, condiz com a imagem que eu tenho? Será que a imagem que eu tenho condiz com a forma que eu ajo, entendeu? Então, acho que são questões que serão levantadas, né? Como eu disse, as quadraturas com Marte e Urano, elas são difíceis de resolver, né? Muito provavelmente eu vou gastar muita energia para para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Que é isso que as quadraturas demonstram, né? Eu tenho um desperdício de energia porque eu preciso tanto dar atenção para um lado como dar atenção para o outro. Então, mais a oposição, né? Se eu tenho um pouco mais de percepção minha interna, eu até consigo né, chegar no meio termo. Mas ali a quadratura, eu tenho ali o peso ali desse desperdício de energia. Eu tenho que continuar focado no que eu estou construindo, que é o Marte e o Urano ali em Touro, né? E saber me valorizar, né? E pegar essa valorização e compartilhar, né? Dividir, usar como exemplo para o outro, usar como uma forma de incentivo para o outro, né? Então, eu vejo essa lua cheia dessa forma. Se eu acho que é isso que vai acontecer, infelizmente não. Como eu disse para vocês, existe uma tendência muito forte, né, de um arrefecimento né, exatamente dos conflitos, né? As pessoas no poder podem achar que valem mais do que né? Toda aquela conversa do início do vídeo ali, elas podem achar que valem mais do que elas realmente valem. Elas podem tomar atitudes autoritárias, elas podem achar que têm o poder de
de fazer coisas, independente da sua responsabilidade social, né? E aquela quadratura ali, né? Esse Marte, esse Urano em Touro, pode trazer à tona, né, os pensamentos reacionários, né, as pessoas que não querem mudar a sua forma de viver, não querem mudar a sua forma de agir, né, assim, né, como o pensamento, como é uma resistência, né, assim como é uma resistência também o indivíduo olhar para si, né, sem se autoanalisar, né, e achar que vale, que independente se ele faz certo ou se faz errado, ele vale muito mais do que os outros, né? Assim como o Bolsonaro disse aí, eu sei que meu governo não é muito bom, mas, né, é o governo que vocês têm, então, quer dizer, não importa se eu estou fazendo certo ou se estou fazendo errado, eu sou o Jair Bolsonaro, eu sou um mito, né? Então, é esse tipo de pensamento, né? E a gente não pode esquecer, né? Quase todos os planetas visíveis estão se aconchegando aí no signo de Aquário. Então, é o grupo que é importante nesse momento, né? Então, se eu tenho autoestima, se eu tenho valor, se eu tenho reconhecimento, né? Legal, ótimo, né? É leão, né? É a prova, né, de que você tem algo, uma luz interior que te coloca, né, em proeminência. E isso, né, assim, eu tenho ascendente em leão, então, assim, quanto mais você identifica isso com consciência, mais brilho você tem. Quanto mais você identifica isso com outras coisas, qualquer, com poder, com arrogância, com o seu a forma como você age, se você fala para o seu público ou não, né? Quanto mais você fica no externo e não busca o interno, mais isso vai te desconectar, né? Do real valor desse reconhecimento, né? Porque reconhecimento serve para isso, serve para você exatamente olhar, né, para o que você fez, né, e aprender com isso, né? Saber, né? Acho que o grande barato do místico, né, é quando ele percebe que a capacidade criativa dele não vem da persona, né, mas de algo superior que está dentro dele. Chame você isso de Deus interno, de Espírito Santo, de intuição, né? Mas o grande barato do buscador da verdade, né, do místico, é quando ele percebe que essa luz que tem dentro dele vem, né, de algo superior que está dentro dele, mas não é a personalidade, não é o externo, é o interno. Então, acho que isso explica bem o que eu quero dizer. Como as pessoas não estão preocupadas com o interno, né, com o Deus interno delas, elas estão preocupadas com a personalidade que elas projetam, né, que é parcial e incompleta, né, muito provavelmente teremos aí demonstrações de autoritarismo, força e egocentrismo, né? E ali cutucadas por aquele Marte Urano em Touro, né? E contra, né, sim, o motivo do futuro, né, que essa quantidade grande de planetas aí em Aquário. Então, ficamos atentos a essas mudanças, né, para que a gente possa enxergar o panorama, né, e conseguir se posicionar melhor. Aí a gente tem, na sexta-feira,
A Lua ainda em Leão faz uma oposição aqui para Mercúrio, né? Que também vai trazer muito dessa questão de Mercúrio tá ali, né? Pedindo comunicação e compartilhamento. E aí tem uma Lua ali em Leão, talvez olhando de uma forma egocêntrica, falando, ó, e aí, você vai me dar valor ou não, né? Então, acho que traz o assunto, esse motivo ainda está presente. Depois, no sábado, a Lua entra em Virgem, né? E faz um trígono aqui para Marte e Urano. Então, pena que é um sábado, né? Seria um momento muito bom de usar a nossa capacidade para o trabalho, né? Nosso olhar crítico e um olhar minucioso para poder trabalhar, poder produzir. Uma outra coisa é que esse Mercúrio, entre sábado e domingo, ele vai ficar retrógrado, né? Ele está aqui em Aquário, vai ficar retrógrado por volta, ele sempre fica retrógrado por volta de 20 dias. Então, se Mercúrio aqui está representando a nossa mente, né, focada na comunicação, no compartilhamento, ele retrógrado, ele pedir que a gente olhe mais para dentro, né? Como a gente está se comunicando com a gente mesmo, né? E vai trazer uma introspecção. Eu acho positiva com essa grande quantidade de planetas aqui em Aquário, a gente vai poder pensar sobre esse modo aquariano, né, de viver, sobre essas necessidades novas, né, de viver através da tecnologia. Inclusive, uma coisa básica em Mercúrio retrógrado é que a comunicação e aparelhos eletrônicos, tecnologia, dão problema, né? Aparelhos velhos, ou você vai comprar um aparelho novo e vem com algum defeito, com algum problema, não funciona. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com comunicações que você acha que mandou um e-mail e o e-mail ficou na sua caixa de saída e não chegou, entendeu? Ou você diz alguma coisa, uma coisa a pessoa entende outra, né? Então, temos aí, a partir da semana que vem, né, a partir de sábado, domingo, Mercúrio retrógrado trazendo esses pequenos problemas de comunicação e de tecnologia. É importantíssimo esse Mercúrio retrógrado porque vai fazer conjunção aí com Sol, com Júpiter, com Saturno, né? Então, são introspecções, né? Como está num signo do elemento ar, e tem toda essa importância, né, em relação à era de Aquário, vai nos trazer reflexões sobre esses temas, né, aquarianos. Então é isso, pessoal. Queria trazer esses assuntos para a gente conversar e mostrar para vocês o quanto é importante a gente ficar atento aos acontecimentos. Eu digo para vocês que não é fácil. Às vezes eu vejo podcasts, eu vejo algumas reuniões, né, em sites de notícia, eu acompanho a política e vejo como as pessoas têm pensamento partidário e parcial, né, e muitas pessoas que têm que participam até do mundo acadêmico, né, muitas vezes não param para pesquisar os assuntos, né, e fazem até defesas de causas positivas, né, mas acabam citando coisas que elas não conhecem, que elas não se dedicaram ali, né,
não perderam tempo para pesquisar sobre o que elas estão falando. Eu vejo astrólogos fazendo isso, eu vejo políticos, eu vejo professores de universidade. Então, eu às vezes paro e me pergunto, né, se a sociedade tem solução, mas eu acho que tem sim. A era de Aquário é a era da liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser, desde que não entre, não invada a liberdade do outro, né? Essa é uma lição importantíssima que a gente tem que aprender, né? E eu trouxe essa última reflexão para a gente aproveitar aí essa semana para pensar sobre isso. Essa lua em Leão, ela vai falar bastante disso, né? O quanto a minha liberdade é limitada pela do outro e vice-versa, né? Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Se você quer ver meus vídeos toda semana, aciona o sininho, se cadastra no canal. Eu faço uma pastoral nas minhas horas vagas, e quem fez uma pastoral comigo gostou muito. Eu ajudei algumas pessoas aí a melhorar sua compreensão da vida. Então, se você tiver esse desejo, me manda uma mensagem. Quero deixar uma boa semana. Tchau.